Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo de entrevista com o vencedor do DABA 2026, o querido Flávio, criador das bonecas Apollo Paganos Dolls. O Flávio já foi aluno um dos primeiros cursos, né, que eu lancei lá em 2010, 2014. O Flávio também já foi professor na Escola de Dollmakers e hoje ele vai contar tudo para a gente sobre essa trajetória linda, sobre como foi ser um dos vencedores do nosso concurso DABA. Eu aproveito aqui para me apresentar, se você não me conhece, eu sou a Tatiana Tufaneto, dollmaker brasileira, há mais de 20 anos criando e ensinando a arte de criar bonecas. E se você não conhece o canal ainda, se você chegou aqui agora, eu te convido a se inscrever já, né? Aqui no canal tem muitos vídeos falando sobre bonecas, sobre concursos, vídeos sobre sugestões, dicas, né, dentro da Doll Art, que vai te ajudar muito se você estiver começando. E, claro, te convidar a conhecer a Escola de Dollmakers e os nossos cursos. Tem aqui também uma playlist totalmente dedicada à Escola de Dollmakers, são os vídeos sobre os concursos, vídeos sobre os cursos que nós temos, então te convido também a dar uma olhadinha nessa playlist, e sobre especificamente o concurso DABA, que é o que nós vamos falar aqui hoje, né, com essa entrevista, com essa conversa com o Flávio, também já temos um vídeo aqui falando os detalhes desse concurso, como funciona, como é a participação, e também um dos últimos vídeos é o vídeo onde a gente anuncia o vencedor, né, do DABA 2026 e os participantes do DABA 2026. Então, depois que você assistir aqui essa conversa com o Flávio, aproveita para ver os vídeos anteriores também, se você ainda não viu. Aproveita, deixa seu like também, assim você ajuda a estimular, motivar a Doll Art no Brasil, que essa é a nossa intenção, o nosso objetivo. E vamos, então, chamar aqui, vou colocar o nosso convidado aqui na tela, junto comigo. Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Tati, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. E aí, galera, tudo bem? Eu que agradeço, Flávio. Nossa, é um momento muito especial para nós, né? Eu, como artista, como professora, que já fui sua professora também, e como artista mesmo nesse mundo maravilhoso das bonecas, da Doll Art, é uma alegria estar aqui mais uma vez, mais um ano, né, fazendo esse vídeo de conversa com o vencedor do DABA, e eu agradeço a sua participação no concurso e agora a participação nesse vídeo também, viu? Gratidão. Imagina, obrigado, eu que agradeço, fico muito feliz pelo reconhecimento, né, de tantos anos de trabalho, né, e fico muito, muito feliz, de verdade. Que bom, Flávio. Bom, então vamos lá, nós vamos começar aqui, vou fazer algumas perguntas para o Flávio, né, eu acredito que são perguntas que você também gostaria de fazer para ele, e fazer para uma pessoa que recebe um troféu, né, que vence um concurso. E claro, Flávio, fica à vontade, né, o que você quiser acrescentar, o que vier aí de insights, né, que você acha que possa ajudar as pessoas que estão assistindo, e com certeza temos alunos que vão assistir e também pessoas que estão pensando em começar, né, a fazer bonecas, a começar nesse trabalho de doll art que é tão lindo. Então fica bem à vontade, tá bom? Tá bom, obrigado. Flávio, então vamos começar do começo, né? Uhum. Eu acho que você bom, claro que você se lembra do curso, mas vamos lembrar lá, então, quando você começou. Foi o primeiro curso que eu lancei. Lancei em 2010, o curso de bonecas, né, fadas e bonecas em cerâmica plástica. E você, se eu não me engano, de acordo com os meus registros, você entrou em 2014 nesse curso, né? Sim, foi isso mesmo. Conta aqui o que te levou a fazer o curso. Como é que foi esse começo para você? Olha, eu tentava já esculpir há algum tempo, né? Eu trabalhava com biscuit, que é um material bem mais simples, né? Para quem está começando. E eu me lembro que eu já tinha o meu tema, que eram as deusas, mitologia, que é uma coisa que eu gosto. E eu até já vendi algumas peças muito simplesinhas, assim. E aí eu vi o curso num anúncio, eu não lembro onde foi esse anúncio, não sei se foi no Facebook, eu não sei se foi
Se eu procurei no Google, eu não lembro. Eu sei que tinha aquela imagem daquela fada, né, ruiva, com aquele cabelo assim, acho que era ruivo, não era? Sim, ruivo. Exatamente. Ruivo, aquele rosto perfeito, assim. Falei, nossa, mas será que eu consigo, né? E aí era uma época que eu tava mudando, assim, minha vida tava bem mudando do que era antigamente, né? Eu tinha me mudado de casa. E foi o primeiro curso que eu fiz, assim, pra mim, sabe? Tipo, eu vou fazer um curso de uma coisa que eu gosto. Não um curso profissionalizante de web design, de inglês, não. Era um curso livre que eu queria fazer pra mim. E foi aí que eu comecei. Eu entrei em contato, eu acho que eu assisti um vídeo antes, alguma coisa assim. E aí eu comecei a estudar. Eu lembro que o material vinha de fora, era tão difícil. Aí você ajudou, não foi? A comprar o material. E eu lembro que ficou parado na alfândega, eu tive que ir num lugar pegar. Ai, olha. Mas no final das contas valeu a pena. Que bom, Flávia, é isso mesmo, né? E assim, esse curso, como foi um dos primeiros, né? E era, como você falou, quando você viu a imagem do curso, você até pensou, será que eu consigo? Porque a gente trabalhava com. Eu também, a primeira boneca que eu fiz foi em biscuit. Então a gente trabalhava com a porcelana fria, né? E aí, de Sim. repente, você vê um trabalho assim, com tantos detalhes, né? E tão pequeno, aí você se perguntou, será que é possível, né? Você faz É, essa conexão com o material também, e você acha que esse sentimento de dúvida foi também porque você já trabalhava com o biscuit, e aí você se uhum. questionou, será que dá para fazer? Você pensou nisso? Porque eu imaginava assim, como eu só conhecia o biscuit, eu achava que era o único material de escultura que tinha, vai. Ah, E aí eu vi aquele, aí eu vi como que era, você mostrou, falei, aí vindo de fora, ainda tinha que assar. Falei, ai, não sei se isso vai dar pra mim. E deu sim, é um material ótimo, e era uma massa assim perfeita. Eu lembro que quando eu esculpi, eu falava, nossa, mas como eu não conhecia isso antes, meu Deus, verdade, essa mesmo é a impressão, né? É a primeira né? impressão. Como que eu não sabia disso? É verdade. E o que, É. que te chamou a atenção, por exemplo, nessa arte de criar bonecas, o que te chamou a atenção, assim? O que te fez pensar em começar a fazer bonecas? Olha, eu fazia primeiro estatueta, escultura, né? Eu nem fazia elas assim coloridas, era de uma cor só. Tipo, eu esculpia de biscuit e pintava com pátina. Ah, Era uma estátua mesmo. E aí alguém pediu para fazer elas coloridas, aí eu fiz de biscuit colorido também. E depois que eu fiz quando eu fui fazer o seu curso, né, de fadas, eu tive que comprar o material. Eu falei, eu vou fazer o curso inteiro, vou fazer tudo que ela propõe. E aí eu comprei o cabelo, comprei tudo e fiz aquele curso, mas eu continuei fazendo minhas peças, tirava o molde, eu fazia com aquela massa, tirava o molde e tal, reproduzia. E aí eu pensei, né, eu falei, se eu pôr um cabelo, né, nessa boneca, não vai ficar legal? Aí eu comecei a pôr cabelo e o pessoal adorou. E aí eu comecei a esculpir mais, usar o polímer, e eu também tirava molde deles, aí eu fazia algumas peças, eu vendia assim avulso, outras era moldada. Então, foi muito boa essa época, assim, né, trabalhar com esse material. sim, legal. E, assim, para esclarecer quem está assistindo e talvez nunca ouviu falar sobre a massa, né, a cerâmica plástica, naquela época, né, Flávio, que a gente precisava importar e tudo mais, hoje nós temos a PV Clay, né? A PV PV Clay, Clay que é maravilhosa. é maravilhosa e existe, inclusive, a PV Clay Doll, que foi desenvolvida para criar bonecas, né? Então, não Sim. precisamos mais passar por aquilo que passávamos, né? Hoje Não, e hoje eu uso essa para fazer as bonecas, para fazer principalmente o molde é a principal matriz, e né? a matriz, e eu não consigo mais esculpir com outra coisa. Porque Exatamente. ela é muito boa, você solva ela, fica bem macia, é uma delícia de pegar, é É. muito boa. Ela E atende tem um todas valor as muito, necessidades, né? Nossa, fora o custo, né? Muito mais barato, meu Deus, não tem comparação. nossa, é muito bom, né? Realmente foi uma coisa maravilhosa que aconteceu pra gente, né? A Foi PV Clay mesmo. Doll. E Foi. me conta, Flávio, como você vê hoje o curso de fadas, que foi o primeiro que você fez? O que ele despertou em você? Assim, você consegue ver hoje que ele foi um divisor de águas? Como é que foi esse primeiro curso? Ai, com certeza. Eu lembro assim que foi uma época.
que eu tava passando por uma mudança. Eu tinha me mudado pra cá, minha vida tinha mudado completamente, eu tava fazendo uma coisa pra mim, como eu tinha dito. E eu lembro de assistir os vídeos de madrugada não, à noite, antes de dormir, porque eu tava trabalhando muito também, e eu assistia, e no fim de semana eu praticava, ficava até tarde da noite, no fim de semana, né? Até tarde da noite esculpindo, aí não ficava bom, aí eu refazia, não ficava bom, eu refazia. E a sensação que eu tenho, assim, daquela época é de muita saudade daquele aprendizado. Daquelas noites que eu passava ouvindo música. Quando eu escuto as músicas que eu ouvia na época, é como se eu voltasse no tempo. E era muito bom esse aprendizado. E eu não colocava pressão em mim para aprender. Eu fazia porque eu gostava, ficava feinha, bichinha, mas depois eu melhorava. Todo começo é assim, né, Flávio? Não tem como. E o material ajudava, né? Ele, tipo assim, ele deixava as coisas mais lisas, mais com textura de pele. E eu tava encantado com aquilo, nossa. E eu não queria mais parar de fazer. E eu vou colocar aqui na tela, Flávio, para nós. Espera só um minuto. Nossa! Foi a primeira que eu fiz, né? Sim, olha aqui. Nossa, eu não tenho mais essa foto. Você não tem mais? Não tenho, porque meu celular perdi. E aí, fala o que você sente aí quando tá vendo a primeira escultura, né, em polymer clay que você fez, não foi essa? Foi essa mesmo, completa, assim que eu, né, terminei, foi. Com o curso, né? É uma sensação de voltar no tempo, né? Uma sensação de voltar no tempo, porque não era fácil, eu insisti muito para conseguir fazer uma coisa bonita, e demorou, mas eu nunca desisti, sempre quis. Essa aí, ela tá bonitinha, mas assim, hoje em dia eu vejo que tá muito superior, claro, a qualidade do meu trabalho. Com certeza. E é legal a gente sempre olhar, né? Porque a primeira que a gente faz na vida é realmente a estrutura do nosso trabalho, né? Porque a partir dela a gente aprende tanto, né, Flávio? A gente cresce tanto. E depois de um tempo, depois de uns anos, você olha de novo e fala, nossa, quanto que eu evoluí, quanto que eu cresci, né? Por não desistir, né? Por não desistir. E eu sinto orgulho, assim, sabe, da resiliência, porque trabalhar com escultura é resiliência, né, porque trabalhar com formas humanas é muito difícil, ainda mais a forma feminina, que é mais delicada, que requer mais cuidado. Então eu sinto muito orgulho da minha trajetória de ter visto aquela primeira boneca. Muito obrigado, foi muito legal ver. Depois você manda essa foto pra mim. Que bom que você gostou da surpresa, né? Adorei, manda foto que eu quero guardar. Nem te falei que ia fazer isso e fiz. Nossa, não esperava. Mas eu acho muito... e você não tem mais ela? Tem ela ainda, não? Não tem, não sei nem o que aconteceu, não sei se eu vendi, se minha sobrinha pegou, não sei. Eu acho muito significativo, assim, a primeira, mesmo que a gente não tenha mais, mas essa imagem é tão bom, né? Porque é uma referência para nós, para a gente lembrar de onde saímos e até onde chegamos, né? Até onde chegamos. Sim, e é um processo natural de tudo. Esse processo que é interessante, né? Quando a gente olha para trás e pensa, poxa, já faz mais de 12 anos, 13, sei lá, 15 anos que eu iniciei com aquela coisinha de nada, hoje em dia se tornou uma coisa tão, né, um sonho realizado. Exatamente. Que é isso, né? É isso. E aí me conta, Flávio, depois desse primeiro curso, né, que inclusive, pessoal, quem está assistindo, esse curso de fadas que a gente falou até agora aqui, ele é um curso que ainda está disponível, mas ele é um curso bônus dentro do curso BJD em PV Clay. Então, quem adquire hoje o curso BJD em PV Clay, que é fazer a boneca articulada, recebe de presente esse curso Fadas que o Flávio fez. Então, hoje está tudo junto, tudo completo, tá? Então, quem entrar agora já vai ter todos os cursos. E me fala, então, depois que você começou já, então, a produzir suas bonecas, né? Você entrou para o meu curso BJD em PV Clay, em que momento? Como é que foi isso? Porque você já fazia, se eu não me engano, você já fazia as suas articuladas? Ou não? Foi depois? O curso de PV Clay com as BJDs? Isso, com as BJDs. Eu já tinha começado, né, a tentar, assim, arriscava algumas coisas e não dava certo, desperdiçava tanto material, tanto, meu Deus, tanto. Queimava as coisas e quebrava, porque eu não trabalhava com material assim, quando eu reproduzia, né, o material, a resina, não era bem apropriada para isso.
E a massa de PV Clay, ela é meio elástica, assim, né? Então ela não quebra, é muito resistente. Sim. Ela não é tão dura. Então, eu me lembro que nessa época eu comecei a fazer porque eu já tinha uma base, mas eu queria aperfeiçoar, queria que ficasse Legal. lisinho como as suas, que ficasse as articulações perfeitas, igual eu via que você fazia. E aí eu fiz o curso e aperfeiçoei realmente. Aquela técnica do isopor dentro da massinha que derrete e fica oco, eu falei, meu Deus. Eu lembro de você comentar isso. Nossa, que legal. Porque era a coisa mais difícil, você fazer uma peça oca. Sim. E o isopor perfeito. É tipo mágica, para mim soou como mágica. E aí eu comecei a fazer. Então, legal, o curso BJD em PV Clay, ele aperfeiçoou o seu trabalho, né? Um trabalho que você já estava fazendo, mas te ajudou a melhorar ainda mais, né? Com certeza, principalmente as articulações e alguns pontos, né, específicos que eu não estava conseguindo avançar. E aí, a partir do curso que eu fiz, eu consegui, olha, isso daqui é uma boa ideia, olha, isso daqui também adaptei. E Legal. deu super certo. E essa seria a próxima pergunta, o maior desafio para você, quando você começou a criar bonecas articuladas, então foi a questão da articulação mesmo ou tem algum outro desafio? Não, muitos desafios, meu Deus, tem muitos. Essa foi primeiro isso. Aí depois que isso acabou, a parte da reprodução também era muito difícil. Porque que resina usar? Eu usava uma resina cristal, que era uma resina que ela não é para isso. Mas era a que tinha, era a que eu estava acostumado a usar. E eu até tentei fazer fiz, mas assim, ela quebra, porque a resina não é própria para isso. E eu pesquisei muito, procurei muito, olhei muito, e eu lembro que as suas você reproduzia, não é? Você conseguia. Só que eu fazia fora, né, Flávio? Eu não fiz a reprodução eu mesma, né? Então eu sempre achei incrível pessoas como você que tinham essa coragem de fazer a reprodução em resina, né? É muito legal. Mas não conseguia. E aí eu até queria dicas para fazer assim, igual você, mas eu não tinha recursos, né? Porque eu não conseguia. E aí eu comecei a pesquisar, até que enfim eu comecei a achar resinas mais resistentes, e aí a cor, o lixamento, depois os furos. Na verdade, o desafio ainda não acabou, porque tem coisas que eu quero chegar e eu ainda estou a caminho, né? Com certeza. Mas não é uma arte fácil, mas é uma arte que traz muito aquele senso de vitória, porque não é fácil fazer uma boneca. Exatamente. Cada boneca é uma vitória mesmo, né? E teve algum momento aí nessa trajetória que você pensou em desistir? Não. Não? Teve uma época que eu lembro agora que a gente se encontrou no um dos nossos eventos da escola de Dollmakers e você falou, eu tô bem assim parado. E aí foi um momento que você estava voltando, né? Sim. Eu pensei eu já parei, mas nunca pensei em desistir. Já parei assim porque eu comecei a dar mais aulas, trabalhar mais, né, sou professor. E aí eu comecei a não ter tempo mais para fazer, para me dedicar tanto. E aí eu dei uma parada. Mas assim, nunca saiu do meu coração, da minha mente. E o meu tema também é muito forte para mim, né? Que são mitologias e tal. E eu dei uma parada assim uns 2 anos sem fazer nada, né, Tinha? Olha, parou e total aí, mesmo. Parei total. E aí não aceitava mais encomendas. E aí quando eu resolvi voltar, eu já estava assim desesperado para criar alguma coisa, para fazer alguma coisa. E aí eu dei uma melhorada nas linhas que eu tinha e também dei uma melhorada nos moldes. Eu acho que foi aí que eu fiz o curso, não foi para a escola, foi nessa época, eu acho. Bom, o curso 2021, não sei. Que eu lembro a data que a gente começou o curso de PV Clay articulada foi em 2021. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que surgiu a escola de Dollmakers, e aí eu voltei nessa época fazendo o meu curso lá, e depois eu comecei aí daquele molde eu comecei a fazer de novo as bonecas, então foi mais ou menos essa época. Assim, a gente às vezes tem que parar por algum motivo, mas se você ama o que você faz, e se isso tá mesmo no seu coração, não vai sair, né? Não vai. É isso você não mesmo, vai, né? E é isso que o que faz você continuar mesmo com as dificuldades, é isso que você falou, né?
É o que está no Sim, coração, é o que corre nas veias, que é o artista, né? Então, a exatamente. gente vai ter momentos de parar, é a introspecção do artista, né, Flávio? Uhum. É, São fases de crescimento, né? exatamente. E às vezes, assim, a gente sente que, eu não vou conseguir mais, eu estagnei, parou, não consigo mais avançar. E na verdade é porque você não ousa, você tá naquela zona de conforto, ainda mais quem trabalha com molde. Você tá com aquele molde, vou continuar com essa daqui. Exato. E não, você tem que tentar novas coisas. Eu tô para refazer os meus moldes de novo, melhorar ainda mais as articulações e fazer novas articulações, né? Eu quero fazer rostos mais étnicos e eu acho que tudo, né, tá interligado. A gente tem que evoluir, procurar. Muito legal você falar dessa questão dos moldes, porque eu tô bem nessa fase, né? Você sabe que eu tô gravando Uhum, tô acompanhando. as aulas do novo curso de Jade em Porcelana e eu fiquei, puxa vida, eu tenho esses moldes há tantos anos e só agora que eu tô fazendo novos moldes. É legal, né? Porque você sabe que é uma coisa que dura, mas essa coisa Uhum. realmente do conforto, da zona de conforto, né? Eu vou Uhum. tá funcionando, eu vou continuar, mas a gente tem sempre que se desafiar, né? Para que É, coisas novas surjam, né? e as pessoas que nos acompanham, elas percebem que a gente deu uma estagnada, elas percebem. E aí você tem sempre que fazer uma coisa nova e para chamar atenção de novo. E as pessoas começam a olhar de novo. É um ciclo, nunca termina. Sim, sim. E me fala o início, então, da sua marca, da sua linha de bonecas. Sempre teve esse nome? Você já sabia que era isso? Ou foi uma coisa que desenvolveu com o tempo? O nome? O nome, a ideia, tudo, do conceito das suas bonecas, sempre existiu ou foi desenvolvendo? O conceito sempre foi, o conceito, o tema sempre foi esse mesmo, porque eu sempre gostei de mitologia, sempre fui apaixonado, desde os 17 anos, sempre li, estudei. E quando eu comecei a fazer, é porque eu convivia muito com pessoas do meio esotérico e não tinha muita representação de mitologias, ou, né, orixá sempre teve, né, mas mitologia, assim, grega, romana, celta, nunca teve. Sim. E como eu era apaixonado por esse tema, aquilo me inspirava de verdade. E aí eu comecei a fazer. Eu me lembro de quando eu era criança, eu já gostava de articulações, bonecos articulados. Tinha aqueles comandos em ação, adorava, Eu porque também, justamente eu adorava. eles eram articulados, né? Todos. E eu também fazia bonecos de papel e eu dobrava as articulações deles assim, a cintura, os joelhos, e eu brincava, eu recortava e brincava. Olha isso, que legal. Né? Então, eu comecei nessa parte. Qual era a pergunta? Eu me perdi, desculpa. Sobre o seu trabalho, como é que foi o desenvolvimento É da verdade. marca, né? Do nome Eu voltei lá. Apolos Paganos. É Apolos ou Apolo? Apolo. Apolo Pagano. Eu voltei lá para trás e fiquei, desculpa. Não, legal. Não, começou assim. Comecei com um ateliê pagão de arte. Eu até tenho um site ainda com as minhas É esculturas bem verdade. antigas, Lembrei agora desse nome. não é? E tem esse site, tem as minhas esculturas lá antigas, mas ele tá desativado. Não, eu nem sei mexer mais naquilo, mas tá lá. Quem quiser ver, é engraçado como eu comecei. E depois quando eu voltei a morar aqui onde eu tô morando agora, o meu irmão quis fazer um site para mim, só que a minha arte é uma coisa muito exclusiva, assim, para as pessoas que gostam de verdade. Sim. Então eu não queria ninguém envolvido, família, nada disso. E aí ele achou e começou a fazer um site para mim, queria me ajudar. Mas eu não queria aquilo envolvido, tanta gente que não entende, né? Sim. E aí eu resolvi mudar de nome. E aí eu falei, que nome eu posso colocar? Eu falei, então eu vou escolher o nome de um deus que tem a ver com arte, que é Apolo, que é o deus da arte, da beleza, né? Os oráculos, e paganos porque é o tema da minha arte, né? Paganismo. Então eu misturei Apolo, paganos, e aí ficou, e nunca mais saiu. E ficou super legal, né? Representa muito bem o seu trabalho. E o símbolo que eu escolhi é uma boneca da deusa Hecate, que é uma das que eu mais gosto, assim, que eu mais estudo sobre, e tem tudo a ver, mistério, magia, tem tudo a ver. Tem. Muito legal, Flávio. Inclusive, fala aí de novo o seu Instagram, depois eu vou colocar também vou colocar aqui na tela para o pessoal visitar, né? O meu Instagram é @apolopaganos, Doll Studio. Aí não sei se tá Doll Studios, tá só Apolo Paganos, mas depois eu passo melhor. Tá, e eu coloco aqui também. Eu pesquiso e coloco. Muito bem, Flávio. Agora vamos entrar então no tema, né, principal, que é o concurso.
e falar dessa boneca tão especial, que é a sua boneca vencedora. Eu vou colocar na tela também pra gente olhar para ela novamente, que ela é tão linda. E aí você vai falando sobre ela. Aqui, Flávio, muito bem. Então, conta aqui como é que surgiu a ideia da boneca Oxum, que é a vencedora do DABA 2026. Fala aí, então, como foi a ideia dessa criação. Olha, quando eu comecei a fazer, eu começava com deusas gregas, romanas, celta, uma coisa assim, mitológica, mas não tão brasileira. E eu tinha certo preconceito com mitos de matriz africana, como todo brasileiro acaba Sim. tendo, né? Sim. Então eu não curtia, não fazia, não me identificava. Às vezes tinha algum pedido, eu não fazia, não. Mas não não quero, não sei o quê, porque eu não me identificava e aquilo não me trazia inspiração, porque eu não conhecia, né? Quando você não conhece, diferente das deusas gregas, romanas, que eu já estudava há muitos anos. Então não tinha um grande envolvimento, assim, né, intelectual e filosófico. E a Oxum, e aí eu comecei, com o tempo, eu comecei a ler, estudar, me identificar mais, e comecei a fazer orixás também. A primeira foi uma Oiá, e aí depois eu fui fazendo. E eu sempre quis fazer uma articulada. Depois de que eu comecei a fazer, né, e eu já estava bem mais, como que eu digo, conectado com esses mitos também, mitos de matriz africana, que tem muito a ver com o nosso povo, com a nossa cultura. Hoje em dia eu estou bem mais conectado. E gosto muito, e adoro. E aí teve um cliente que, eu sempre quis fazer uma articulada, e teve um cliente, o Amandio, ele pediu, ele falou, eu queria tanto um chão assim, 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 não sei o quê. Eu falei, então vamos fazer, né? E como você imagina, você pode criar do jeito que você quiser, eu só quero que ela esteja um vestido longo e assim. E aí a gente foi criando, e ele me deu liberdade total para criar, o que é muito legal, essa parte que eu mais gosto, quando o cliente me dá liberdade. E aí eu comecei a fazer, demorei um tempo para fazer ela, e o tom de pele foi muito difícil de achar, porque com a resina é tão difícil. E aí eu fui mostrando para ele referências, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí ele queria um cabelo mais assim, ondulado, mas não assim de tranças. Eu falei, não, Amandio, Oxum tem que ter trança, vamos fazer com tranças. Aí ele, então vamos, não sei o quê. E aí eu fiz esse cabelo de trança bem grande, a Canicalon, que a gente compra na perfumaria. Sim, olha só. Né, e é um material barato, mas assim, que ficou tão bom. E a coroa, e eu sempre falava pra ele, eu falava, Amandio, eu já tinha essa impressão desde o começo, assim, eu falava, Amandio, eu acho que essa Oxum vai ser a boneca do ano. Que legal. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer, mas eu falava isso pra ele, eu falava, ela vai ser a boneca do ano. E é que não dá pra ver, ela tem um sapato também que é muito bonito. Olha, e você que faz tudo, né, Flávio? Tudo. Na verdade, o sapato é um sapato de boneca que eu customizei, que serve nelas. Entendi. Uma dica também do seu curso, que é fazer as bonecas do tamanho que tenham peças para você poder comprar. Exatamente. Não é? Sim. E foi justamente por isso que foi dessa ideia que eu falei, quer saber, eu vou fazer um pé que sirva em sapatos que já existe, porque eu vou ter mais facilidade, no caso é de Monster High. Ai, que legal. E aí você só customiza para dar o toque relacionado à boneca, né? Só, ele era dourado, eu queria tanto mostrar, mas não deu. Ele era dourado, tinha uns búziozinhos assim, eu esculpi os búzios que dá para ver aqui do lado. Tem muitos detalhes nela que não dá para ver. E me fala uma coisa, falando com uma pessoa como eu, leiga a respeito desta boneca, dessa representação, o que ela representa? Eu fiquei curiosa. Olha, a Oxum, ela é uma orixá, né, e os orixás, eles são mais cultuados, na verdade, na Umbanda e no Candomblé. Legal. E ela representa o ouro, a riqueza. Eu também estou meio leigo ainda, porque a profundidade da mitologia dos orixás é muito complexa. Sim. Mas ela representa principalmente o ouro, o luxo, a beleza. Ela é o arquétipo da mulher vaidosa, mas que é forte. E ela também rege os rios. Iemanjá regeria os mares, né? É a mãe. E ela é a dona dos rios. Então, tem uma mensagem muito interessante de Oxum, tem mitos sobre ela, que ela encanta os homens com mel. Olha. Então, para mim, tem muito significado, ainda mais porque eu comecei no começo eu tinha um pouco de resistência a fazer orixá, e hoje é a minha grande paixão também.
Nossa, que legal. E aí, agora você falando e eu olhando aqui para ela realmente é isso que ela transmite, né? Uhum. Realmente É, você conseguiu colocar nela toda essa essência mesmo de Oxum. Muito legal, muito legal. E assim, você já falou que o desafio aí foi na resina, né? Encontrar essa cor perfeita que você encontrou. O desafio também do cabelo. Teve alguma outra coisa assim que foi mais desafiador ou não? Foi isso, esses foram os ah, principais. tudo é desafiador, né? Porque Uhum. uma boneca é uma obra de arte complexa, Sim, né? A gente, infelizmente, as pessoas veem boneca como brinquedo. é. E não são É brinquedos, o que é nós algo muito aqui no sério. Doll Art estamos querendo, o nosso objetivo para mudar isso, né, Flávio? Sim, e assim, é uma obra de arte complexa, como um quadro feito a É. óleo, como uma escultura entalhada. É muito complexo. Então, um dos desafios que eu tenho sempre, meu Deus, é costura. Eu sou péssimo em costura. Para mim é um sacrifício. Mas Eu olha, acho é um muito difícil. sacrifício que você tira de letra, porque, puxa vida, são lindas as roupas que você faz, os outfits. São lindos, Flávio. E você, É, mas e você costura tudo, como que é, à mão ou máquina? então, eu procuro trabalhar com. Eu comprei uma máquina, mas assim, eu e ela não somos bons amigos, entendeu? Eu sei. Então eu costuro mais na mão mesmo, e eu também uso muito cola de tecido, né? Legal. Os cortês eu faço com uma fina camada de biscuit, eu encapo e Ó. atrás eu ponho E velcro. aí dá para ver na sua criação que são vários elementos, né? É muito legal. É muito São vários. difícil trabalhar com roupa, É. mas o desafio ainda eu quero fazer um curso também de costura, um dia eu vou fazer, mas por Aprimorar, né? enquanto Porque fazer bem você já faz, você quer melhorar. eu quero não sofrer, é isso. É, é verdade. E aí, qual foi a parte mais prazerosa da Oxum para você, no processo de criação dela? Ah, eu acho que ter a liberdade de poder fazer o que eu quisesse foi muito importante, Ah, né? Tem clientes assim que eles não sabem o que eles querem exatamente, mas eles também não deixam a gente trabalhar, é difícil. E o Amandio, ele me deixou livre, ele falou, faz como você sentir, pode ter sapato? Ah, mas ela não usa sapato. Falei, mas e daí? É a sua boneca, sim, vamos fazer um sapato. Se você não quiser, você tira. é. Aí tirou. Aí a coroa também, que foi uma inovação. Esse cabelo, por si só, é uma inovação, né? Porque eu não trabalhava com carne calon assim nas articuladas. E também a coroa que é encaixada atrás, que foi também uma coisa nova que eu criei, assim, com alfinetes e tal. Com imã também seria bom, mas eu fiz com alfinete. E o corset dela de amarrar atrás, o Oh, sapato, o sapato com os búziozinhos bem pequenininho, que foi difícil de esculpir também, né? Eu precisei oh, usar a lupa. E então a parte mais legal do processo foi justamente ter liberdade é para criar. verdade. Que legal, né? Isso é muito bom. E foi tão bom que ela acabou sendo a vencedora do Daba, né? Então, eu Você acho. imaginava, Flávio, que ela seria? Você imaginava? Uhum. Não. Eu sabia que ela ia ser importante, desde o Eita. começo. Mas eu não sabia por quê. Até porque o Daba ainda não estava. Você ainda não tinha divulgado, né? Não, é verdade. Então eu sabia que ela ia ser importante. E aí, quando você comentou, e eu falei, eu vou me inscrever, eu acho que eu tô preparado. E aí eu falei, tem que ser ela, né? Porque ela veio com um propósito de ser diferente. Né? Eu já sentia isso, não sei como. Que legal, né? Eu tô vendo algumas delas aí atrás de você, elas já estão reservadas, são encomendas ou são bonecas Então, disponíveis? Encomendas. são. Que eu só consigo trabalhar com as encomendas, eu não consigo fazer nada a mais do que as encomendas. Uhum. Então já Né? aproveita e fala aqui, como é que tá hoje as encomendas do Flávio? Você está aberto a encomendas, pedidos, como funciona o processo? Eu estou aberto a encomendas, mas assim, a agenda sempre está mais para frente, né? Não dá para fazer assim. Não que eu faça tantas assim, mas é que o trabalho é minucioso e eu também não quero fazer com pressa. Então, Claro, eu faço um trabalho minucioso e faço uma por vez. Então, as encomendas estão abertas, mas assim, o prazo é um pouquinho estendido, né? De sim. 2 a 3 meses.
Eu faço do jeito que você quiser, do jeito que a pessoa pedir, né? É isso Essas que eu aqui ia já tô perguntar. qualquer. Isso que eu ia perguntar. Eu posso encomendar a boneca que eu quiser, não precisa ser exatamente sobre Mitologia. paganismo, sobre o tema das suas bonecas. Eu posso encomendar uma boneca que eu imagino e passar para você. Pode, mas eu tenho que sentir o processo. Se Tá. for uma coisa que me inspira, e eu vou fazer com o maior certeza. prazer. Como artista, Agora, você se tem não. todo o direito de falar, olha, esse trabalho eu vou pedir para você procurar outro artista, né? Porque né, também já aconteceu comigo de ter um pedido e quando eu olhei a imagem que a pessoa queria, né, algo parecido, na hora eu precisei negar. Então acontece. E a gente não se vê naquele projeto, né? Porque eu acho que o talento, ele tem que ser. O talento, a pessoa paga pelo nosso trabalho, claro, né? Mas o talento é um presente para o cliente, né? A nossa essência. Então, a gente não pode trabalhar com uma coisa que a gente não se identifica, como era com os orixás no início. Hoje em dia, já faz parte do meu acervo e eu adoro quando tem encomenda de orixás, ou pombagiras, ou qualquer mitologia brasileira, que eu aprendi a valorizar também. Legal. É isso mesmo, é isso mesmo. Voltando na Oxum, me fala aí, se você tivesse que definir a Oxum em uma palavra, qual seria a palavra? Uma palavra? Sim. Eu acho que seria reparação. Reparação é uma boa palavra, porque eu comecei trabalhando com mitologias grega, romana, e as bonecas sempre foram, né, nesses temas, nórdica, até japonesa. E no começo, como eu tinha certa resistência com as orixás, eu acabei aprendendo e vencer com uma delas é um tapa na minha cara, né? Naquele início. E é uma grande evolução e também tem muito significado porque geralmente são mitos que sofrem muito preconceito. Você vai no cinema assistir um filme do Thor, mas você não vai assistir um filme de Iemanjá, de Oxum. Pois é. Você não vai, as pessoas têm esse preconceito. Sim. E vem ter um concurso tão importante, tão tradicional, de bonecas, com uma orixá e ainda que é negra, eu acho que para mim tem um significado incrível, assim, é reparação mesmo. Legal. Eu acho que eu trouxe um pouco da cultura, né, do nosso país, de matrizes africanas, para um concurso tão importante. Então eu me sinto muito orgulhoso que tenha sido ela. Sim, muito legal. E você já falou um pouquinho sobre isso, né? Que você se sentiu pronto, assim, para apresentar o Oxum nesse concurso. E como foi, assim, imaginar ela passando por essa avaliação? Que é a avaliação do DABA, que você sabe, a gente tem jurados não só brasileiros, mas temos jurados de fora, né? Colecionadores, artistas convidados. Quando você imaginava, como que era esse sentimento? É sentimento assim de que ela era muito diferente. E aí eu pensava assim, não sei. Uma vez, lembra, até no dia que a gente foi que teve aquele evento, lembra? Que teve exposição de bonecas, que eu estava lá com meu amigo Rafael. E aí ele falou, mas suas bonecas não tem nada a ver com as bonecas daqui. As suas são muito assim. Hein, Rafael? Rafael. Ele falou que era muito dark, não sei o quê. Só que aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, mas será que eu vou apresentar num concurso assim e tal? E quando eu coloquei, eu falei, eu sabia que ia ter pessoas de fora. Eu falei, será que eles vão saber da nossa cultura e vão entender o que é? Não sei, eu fiquei inseguro, muito inseguro. Sentiu a insegurança que é natural, né? De todo mundo que vai participar, né? Exatamente, por causa do tema, justamente, assim, não sabia como, né, as pessoas podem reagir e tal, mas aí eu fiquei muito feliz, porque foi, né? Com certeza, e aí eu ia perguntar o que você sentiu ao saber que foi o vencedor. Foi essa felicidade, o que mais? Foi felicidade, e também o que passou na minha cabeça foi o primeiro momento que eu comecei a esculpir. Falei assim, poxa vida, né? Naquele momento, como é que eu ia imaginar que eu ia ganhar um prêmio? Eu via você com seus prêmios, eu falava assim, nossa, né? Deve ser muito bom, deve ser uma honra muito grande. Mas eu falava, mas acho que não vai rolar pra mim, não. Mas rolou, tá vendo? Rolou. O inesperado acontece quando a gente não desiste, quando a gente acredita. Então, a sensação que eu tive foi essa, assim, de
poxa vida, né? Eu não acreditava, não imaginava, e agora eu tenho. Um prêmio, tá aqui, ó. Vou mostrar. Isso! Eu tenho um prêmio. Nossa, olha que lindo, né? Para mim foi um orgulho enorme. Nunca vou esquecer. É muito legal, né, Flávio, imaginar, pensar, porque você está começando, vamos dizer, né, nos concursos, nas premiações, com um troféu, um reconhecimento nacional, que é algo que eu não tive, porque a gente não tinha essa oportunidade antes, né? E hoje eu faço isso, eu me sinto tão feliz em poder passar, né, realizar o concurso, oferecer um troféu para as meninas as artistas que participaram nos anteriores, agora você, imaginar que vocês estão começando essa trajetória de reconhecimento nacional, né? É, e daqui nacional. para frente você está lá também no Dolls Awards of Excellence. Ai, será? Claro. Eu acho que mais importante do que ganhar um internacional é ganhar um nacional. Sim. Porque o nacional é uma coisa que não é tão fácil no Brasil, não é reconhecido. Exatamente. Então, ter um prêmio desse no Brasil já é uma vitória, e você ganhar ele ainda é uma vitória ainda maior, eu acho. Com certeza. Sim. Então vamos lá. Agora eu gostaria de perguntar para você o seguinte: o que você diria para alguém que está começando do zero hoje? Qual seria o seu conselho? Olha, a primeira coisa é uma coisa que eu aprendi, inclusive, na escola de Dollmakers, que é feito é melhor que perfeito. Não adianta você querer se comparar com o trabalho de outra pessoa que já faz, tipo, 20 anos, 15 anos. Não adianta. Não vai rolar. Você tem que se comparar com você mesmo. Hoje você fez um nariz bonitinho? Não. Mas e amanhã? Ah, está um pouco melhor do que ontem. Então você tem que ir evoluindo assim. E quando você achar que está ao mínimo aceitável, divulgue, mostre. Se você quer vender, tente vender sim, por que não? Né, eu acho que eu comecei assim, eu não esperei ficar perfeito. Eu comecei com uma coisa bem simples assim, as pessoas compravam, nem sabia como que elas compravam, que era tão simplesinho. E eu continuei evoluindo, mas se eu tiver, e também assim, eu procurei melhorar, mas não comparando com outras pessoas. Isso. Na verdade, assim, no começo, sim, eu comparava, eu falava, ai, mas olha, dessa pessoa tá tão bonita, mas o tá tão processo feio. de cada um é normal, né? Esse é um processo normal. Você lembra de uma aluna que tinha, Tati, a Sabrina? Lembra? Sim. Ela já era perfeita desde o primeiro trabalho, lembra? Mas aí é que tá, Flávio, querido. Ela era perfeita para nossos olhos, porque com certeza ela também tinha esse processo de comparação. Com certeza, né? Eu cheguei a conversar com ela e ela falava isso mesmo. Todos nós somos assim. Então aí e aquilo me frustrava um pouco, mas aí eu fui conversar com ela, ela falava assim, olha, o seu estilo é diferente do meu, né? Você tem um estilo diferente. E aí a gente trocava figurinhas, era muito bom. Então, você pode sim, né, tentar chegar a um determinado nível, mas ficar chateado porque você não atingiu aquele nível que é de outra pessoa que está em outra parte da jornada, em outro momento, não é justo com você. Então, o conselho que eu dou para quem está começando é não se compare, crie o seu estilo e não desista, e já saiba que vai ser difícil, mas se você quer, você vai conseguir. Sim, exatamente. Perfeito o conselho, e é isso mesmo, né? É a mesma trajetória para todos, né, Flávio? Todos os artistas, todos os dollmakers, a gente começa com a primeira boneca. Por isso que é algo crucial que eu sempre falo para os alunos, você sabe. Comece e termine sua boneca. Não importa como ela vai ficar, o importante é você terminar. Porque aí, a partir da primeira, que você vai comparar com a sua primeira e vai criando e vai melhorando cada vez mais, né? Porque o trabalho do artista é justamente materializar as coisas que estão na sua cabeça. Você vai materializar, você é o canal, você é o receptáculo para que aquilo venha para o mundo físico. Exato. E se você não está fazendo isso, mas não está perfeito. Mas não é isso que a arte está pedindo de você. Ela está pedindo que você materialize. O resto vem depois, não é? É isso mesmo, isso mesmo. E para quem, agora o seu conselho aí como vencedor do DABA 2026, para quem já criou sua boneca, ou vamos pensar quem está criando agora no decorrer do ano para participar do próximo DABA 2027. Então, para quem já criou ou está criando sua boneca, mas tem aquela
vozinha na cabeça dizendo não é bom o suficiente, não ficou bom o bastante para o concurso, o que você falaria para essa pessoa, para esse artista, para esse downmaker, para esse aluno? Olha, eu aprendi que assim, eu não sou o juiz. E eu vou falar para a pessoa, o juiz não é você. Não é para você que a boneca tem que estar boa agora, porque nunca vai estar. Perfeito. As minhas, inclusive, não estão. É isso aí. Não é? Os juízes são outras pessoas e eles vão avaliar de acordo com o que você entregou, com a paixão. E eu sou cético com algumas coisas, mas eu acredito que a arte ela tem energia, né? E eu acho que eu venci o concurso com a Oxum porque ela tinha muito dessa energia. Eu já estava falando que ela era especial desde o começo, porque realmente eu sentia isso. Mas não porque tinha uma coisa mística envolvida. Não, é porque eu é queria a sua que fosse. energia, né? É você criando ela, né? Isso, eu queria que fosse. Uhum. Então, e ela foi. E se você. E mesmo assim, eu escrevi no concurso achando que não ia rolar. Mas por quê? Porque eu pensei nisso. Eu falei, mas eu não sou o juiz. E nem você que está querendo se inscrever e está com medo é o juiz. Não é o seu crivo que tem que ser o mais importante, é o dos juízes. Então, dê oportunidade para os juízes fazer o trabalho deles. Sim. O seu papel é participar, é ter a coragem de colocar sua boneca no concurso. Exatamente. É isso mesmo. Muito bem. E o que mudou? Bom, o que mudou em você? Pensando em você lá em 2014, quando você começou a criar suas bonecas, e hoje, você, Flávio, criando suas bonecas, sua linha de bonecas, para quem também está assistindo e que pensa em começar a fazer bonecas, né? E também vai chegar nesse ponto, com dedicação, com esforço, com estudo, né? Sempre fazendo, sempre aprimorando, vai chegar onde você chegou também. E como que você se vê hoje, lembrando de quando começou, e hoje como você se sente, como você se vê? Hoje eu vejo assim que é o caminho que eu sempre deveria ter percorrido, né? É uma coisa que eu, antes de me relacionar com pessoas assim que são mais abertas, pessoas artistas, né? Eu não tinha muito contato, eu vivia num mundo muito onde as pessoas eram mais simplórias, né? Não tinham contato com a arte, não ousavam fazer coisas assim diferentes. E eu comecei a me envolver e conviver com pessoas mais ousadas, artísticas. E aí eu comecei a pensar, por que não? Eu sempre quis, e eu percebi que eu sempre quis criar uma boneca, um boneco, alguma coisa articulada, alguma coisa palpável, mas nunca veio na minha cabeça de maneira racional, entende? E aí, quando eu comecei a conviver com essas pessoas, a minha mente abriu. Eu falei, por que eu não posso? E cada um fazendo suas coisas, sabe? Um pintava, o outro fazia, jogava tarô, o outro fazia artesanato, fazia perfume, shampoo. Eu falava, por que eu não posso também criar o que está no meu coração, na minha alma? E eu não sabia que era isso até eu começar a criar. Né? Quando as bonecas começaram a aparecer, eu percebi que aquilo era o que eu devia ter feito sempre. E nunca tive coragem de iniciar, não sabia que eu queria fazer isso, né? Então hoje, quando eu olho para onde eu estou, eu sinto assim que as bonecas elas são parte da minha personalidade, da minha pessoa. Sem elas não existe Flávio, não existe Apolo Paganos, muito menos. Sim. Então é a pessoa que eu me sinto que eu sou a pessoa que eu deveria ter me tornado através delas. Porque sem elas eu não estaria aqui, não seria quem eu sou. Legal. Mesmo, maravilhoso. E fala agora, gente, nós estamos finalizando, né, esse bate-papo, essa conversa tão legal com o Flávio, e me conta aí os planos para o futuro, né? Tem planos para novas bonecas, novos projetos, ou algum estilo novo que você quer explorar mais? E aí, quais são os planos? Na verdade sim, até tinha separado. Eu tô começando uma nova coleção, vou fazer, eu até tenho aqui, ó, uma que eu tô começando ainda. Olha lá, escultura aí, ó, na prática. Tô começando ainda, não dá pra ver direito, Processo criativo, ó, na prática. Dá pra ver, de PV Clay também, tô começando uma linha assim, com um tema mais divertido, sabe, cabeçudinha. Então é uma coisa que eu tô fazendo nesse momento, tô bem empolgado com esse nova coleção.
E também quero fazer novos moldes de novo das articuladas para melhorar ainda mais a maneira como elas saem do molde, né, para evitar de ter onde lixar. Então, estou desenvolvendo isso, moldes novos. Também quero desenvolver melhor a minha linha de masculinos, só que isso daí é bem mais para frente, né? Sim. Dá muito começar do zero tal, é trabalhoso. E eu não sei se eu comentei com você, em dezembro eu pretendo expor na Mystic Fair, que é uma Legal. feira mística. Vou levar meu troféu para mostrar. Em São Paulo, Flávio? É em São Paulo, acho que é no espaço do Imigrantes, não sei, lá no espaço dos Imigrantes. Mas vai ser uma mesa só, né? No fundo do evento. Não, mas tem que é o que eu posso no momento. Tem que participar mesmo. Né? Então eu vou expor lá e eu estou preparando algumas, né? Eu fiz algumas dessas. Uma dessas aqui é para o evento. Legal. E as outras são encomendas, já estão encomendadas. Então eu estou criando peças para expor mesmo. Não pretendo vender, não vou lá para vender. Eu vou lá para mostrar o meu trabalho, para mostrar o meu troféu, né? Para mostrar as pessoas conhecerem, né? Para as pessoas me conhecerem. As pessoas que gostam desse tema me conhecem, né? De certa forma, assim, mas nunca interagiram comigo, porque eu sou bem discreto, né? Eu fico bem na minha. Eu acho que vai ser legal fazer uma coisa nova, diferente. Eu tô sempre me desafiando a fazer coisas novas, principalmente com as bonecas, né? Sim. É uma costura, é comprar uma máquina, é um curso, é me expor, é participar de um concurso. Isso. E, quem sabe, um curso renovado para nós, né, Flávio? Você não tá no projeto, não? Então, como eu tô desenvolvendo maneiras de molde mais simples, sabe, que requeira menos lixamento, lixar menos, né? Então, quem sabe, né? Porque se vocês não sabem, o Flávio tinha um curso na escola de Dollmakers, curso de BJD em resina. O Flávio ensinava o que ele sabia, o que ele sabe, né? Até hoje ele ensinava nesse curso. E algumas alunos até fizeram já as suas bonecas em resina com o curso do Flávio, mas ele pediu para remover o curso por um tempo para fazer esse reajuste, né? Renovação. Então comenta, coloca aqui quem quer que o Flávio mande pra gente, né? Renova esse curso aí na Escola de Dollmakers. Vamos fazer esse baixo assinado aí, essa força, que tarefa para motivar o Flávio a voltar ao seu curso lá, que eu acho muito legal. Assim, como eu falei, eu fico muito impressionada com os artistas que trabalham com resina, que eu acho material muito difícil, né? É muito difícil, muito complicado de mexer, mas é gratificante. Então coloca nos seus planos aí também esse projeto. Vou colocar. A longo prazo pode ser sim. Quando eu desenvolver bem, já pensou se eu conseguir facilitar o processo das pessoas também, não só o meu. Seria ótimo, né, Flávio? Sim. Isso aí. Então, tá ótimo. Acho que a nossa conversa foi muito boa, muito produtiva. Eu acho que tem aqui história, né? Tem arte, tem conselhos para quem está começando. Então, Flávio, é só gratidão e só desejo de que você continue com esse sucesso, com esse trabalho lindo que são suas bonecas. Você sabe, eu sou fã, amo suas bonecas. E, mais uma vez, parabéns pelo prêmio e que seja apenas o começo de uma linda trajetória de reconhecimento, né? Que venham mais ainda reconhecimentos e mais criatividade, se é que é possível. Você já é bem criativo e que continue criando cada vez mais bonecas lindas. Muito obrigado, Tati. Eu que agradeço pelos anos aí de parceria, né? A gente já se conhece, troca figurinhas há tantos anos, mais de uma década, né? Sim. Uns 12 anos, pelo menos. E, né, você sempre trazendo novidades pra gente, ideias e cursos. Isso para mim foi muito importante, né? Então eu agradeço a você por trazer um pouco dessa arte, porque o que você faz não é só fazer a sua arte, como eu faço, por exemplo. Você espalha, não é? Isso é muito importante. A Escola de Dollmakers, ela quer espalhar e quer que tenham artistas no Brasil. Você não quer ser a única. É isso que eu acho legal. Sim, em você. Esse é o objetivo mesmo. Você quer espalhar a palavra das dolls no mundo. Sim, gratidão, Flávio. Gratidão, viu? Então, pessoal, fica aqui na descrição, vou deixar o link, os contatos do Flávio, né, o Instagram, para vocês conhecerem ainda mais o trabalho dele. Vou deixar também o link da Escola de Dollmakers para você conhecer os cursos e também saber mais sobre o concurso DABA.
como participar do próximo em 2027, né? Flávio já pode também se preparar e pensar para participar de novo, né? Você sabe. Ah, eu vou querer. Todos os alunos podem participar novamente com sempre novas bonecas, claro, mas todos são muito bem-vindos. E agradeço você que ficou até aqui assistindo, né, aqui o nosso bate-papo. Espero que tenha te ajudado, que tenha sido enriquecedor aí no seu projeto, no seu plano, quem sabe, de começar a criar a sua própria boneca, de se desenvolver na Doll Art, e que a gente consiga, né, continuar com esse apoio à arte das bonecas no Brasil. Então, Flávio, um grande abraço e vamos continuar aí criando, né? Sim, criando sempre e feito é melhor que perfeito, né? Nunca esquecer disso. O importante é criar, vamos criar. É. Gratidão, Flávio. Muito obrigado a você. Tchau, tchau.